Olá, alunos! Vamos hoje fazermos a correção das atividades, né? E uma revisão também das atividades complementares relativos ao segundo bimestre. Então, vamos lá. Número 1, letra A. Responda as perguntas que se seguem. Geralmente, antes ou depois da sinopse, são apresentadas algumas informações técnicas sobre o livro. Como é chamado esse conjunto de informações? De ficha técnica. Então, resposta, ficha técnica. B. Qual é o conteúdo que aparece na ficha técnica? Aliás, vai aparecer o título, tem que ter um título, o autor ou autora, o ano de lançamento que foi lançado, né, o livro, o enredo, que contando a história, e a personagem principal. Então, o título, autor ou autora, ano de lançamento tem que conter, o enredo, que é a história em si, e personagem principal. Letra C. Qual é o objetivo da sinopse? Fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra a que se refere, despertando-lhe o interesse pela leitura. Então, repetindo, fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra a que se refere, despertando-lhe o interesse pela leitura, para que a pessoa goste, né, e leia. Letra D. Que produtos podem ser objeto de uma sinopse? Né? A sinopse pode ser realizada em relação a quê? Em relação a livros, a peças teatrais, a shows, a CDs, a filmes, certo? E por aí vai. Então, respostas: livros, peças de teatro, filmes, CDs e shows, certo? A sinopse pode ser referente a qualquer um desses tipos aqui, tá? Letra E. Como a linguagem usada na sinopse pode ser? Tem que ser uma linguagem objetiva, que as pessoas entendam, apresentando de forma imparcial o assunto tratado e evitando de dar detalhes, né, sobre o objeto. Então, evitar de dar detalhes. Não é assinada por um autor. Então, a sinopse não tem assinatura de autor. Então, resposta. Ela tem que ser objetiva, apresentando de forma imparcial o assunto tratado e evitando dar detalhes sobre o objeto, sobre aquilo que está sendo escrito, né? Não é assinada por um autor, o autor não assina. Número 2, complete. Letra A. É um recurso empregado em gêneros escritos ou orais para garantir a sequência temática dos textos. É a progressão temática. Então, resposta da letra A, progressão temática. Letra B. A progressão temática é um recurso fundamental para que um texto seja, resposta, coeso e coerente. Então, ele tem que ser coeso e coerente. Letra C. Quando um mesmo tema é mantido ao longo de todo o texto, dizemos que ocorre a progressão com tema constante. Então, resposta, progressão com tema constante. Letra D. Quando em um texto, aquilo que se diz sobre o tema de um enunciado passa a ser o próprio tema do enunciado seguinte, ocorre a progressão linear. Então, resposta, progressão linear. Letra E. Quando em um texto o tema do primeiro enunciado se subdivide, né, em partes, em subtemas, ocorre a progressão com divisão de temas. Então, ocorre a progressão com divisão de temas. Número 3. Use ser para certo e é para errado. Vamos lá agora na letra A.
Letra A. A resenha, agora vamos mudar de assunto, outro assunto. A resenha é escrita para apresentar o posicionamento crítico do autor em relação a determinada obra. Muito bem, certo, tá? Então, C, de certo. Letra B. As resenhas podem ser divulgadas em filmes, revistas, jornais, catálogos. Tá certo? Certo? Então, letra C. Agora, letra C. Características da resenha. Um breve resumo da história, um posicionamento crítico em relação à obra e o uso de argumentos, certo? Ou seja, e o uso de ficha técnica. Na resenha apresenta a ficha técnica? Está errado, a ficha técnica é apresentado na sinopse. Então aí está errado por causa desse item, tá? Não apresenta a ficha técnica. Então está errado. Letra D. Na resenha predomina a objetividade. Não, está errado. Predomina a subjetividade. Objetividade vai ser na sinopse. Então, errado. Número 4. Os exemplos de elementos coesivos podem ser, vamos lá, advérbios, né? Conjunções, preposições e locuções. Então, vamos lá. Advérbios são elementos coesivos. Na letra B, conjunções são elementos coesivos. Letra C, preposições, tá? E letra D, locuções. Vamos ao número 5. Cite uma das conjunções, cite uma conjunção que expressa sentido de oposição. Então, o mas, porém, contudo, todavia, no entanto, portanto, qualquer uma dessas aí, certo? Na letra B, uma locução prepositiva que dê ideia de concessão, introduzindo uma informação contrária. Vai ser o apesar de. Na letra C, uma conjunção com ideia de adição. O E, né? O E da ideia de adição. Na letra D, a conjunção que pode substituir os dois pontos, dando ideia de explicação. O pois, né? É da ideia de explicação. Quis sair, né? Quis sair e voltei correndo, pois passei mal. É uma explicação, o motivo pelo qual passou mal. Então, o pois e visto que. Vamos ao número 6. Número 6, letra A. Qual é a diferença entre sinopse? Então, a sinopse, ela tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto, né? De modo, certo? De modo... Aliás, desculpa. Tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto, né? De modo a instigar o leitor. Então, tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto, certo? De modo a instigar o leitor. Então, a sinopse tem esse objetivo aí, tá? Apresentar um breve resumo daquilo que está sendo exposto, certo? Que é o objeto, é o texto, né? Uma peça teatral, um CD, a explicação sobre aquilo. E instigar o leitor para que veja essa obra, tá? Seja qual lá for ela. E na letra B, a resenha. A resenha, ela tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto, também, né? E deixar claro o posicionamento do autor sobre ele.
ok? Então, aqui nós fizemos a correção das atividades do segundo bimestre, ok? Então, um beijo e um bom dia para vocês.